Muito bem, rapaziada, vamos aqui para mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando. Muito bom ter você aqui nessa sexta-feira, dia 20 de fevereiro. Cara, o mês já tá acabando, bicho. Que é isso, irmão? Porra, que maluquice. Ó, vamos lá, galera, vamos aqui falar sobre o que de melhor aconteceu na NBA ontem. Ontem tivemos o retorno da NBA, depois da pausa pro All-Star. 10 jogos, né? Movimentaram essa quinta-feira de NBA. E aí, nesse vídeo, vou comentar sobre cada um deles. Tem também algumas notícias pra gente comentar, né? Temos aí mais um capítulo da saga do Adam Silver contra o tanque, né? O Adam Silver segue engajado nessa luta contra o tanque, que é uma luta que, vamos falar a verdade, é uma luta perdida, né? Com todo respeito ao Careca, não duvidando da capacidade do Careca de resolver problemas, mas não tem como evitar o tanque, gente. Ontem mesmo, cara, pô, meu cabelo tá brincadeira, hein? Nossa senhora, Jesus amado. Ontem, pô, o que o Wizards e o Pacers fizeram foi, porra. Pô, sim. O Adam Silver deve ter arrancado a cueca pela cabeça vendo Wizards e Pacers ontem. Foi inacreditável. E aí eu quero saber. Ah, tem um pernilongo aqui me rodeando que tá brincadeira. Eu quero saber se o Karekovski vai multar o Sr. Washington Wizards, tá? Porque o Sr. Washington Wizards, assim como o Utah Jazz vem fazendo, também tirou seus titulares no quarto período. Será que o Karekovski vai multar também o Washington Wizards? Porque se multa um, tem que multar o outro. Pau que bate em Chico tem que bater em Francisco também, irmão. Né? Enfim. Vamos ver se o Careca vai fazer alguma coisa. O que é sabido é que ele vem realizando algumas reuniões aí para tentar elaborar um plano de contenção ao tanque. Mas daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Daqui a pouco eu vou trazer a notícia para a gente comentar. Tem notícia sobre... Tem, né, obviamente, as atualizações de lesão, né? O Curry vai ficar fora por mais 10 dias. O Shea vai ficar fora por mais 2 semanas por conta de um problema no abdômen. Inclusive, começa-se a se preocupar a questão da elegibilidade do Shea para os prêmios individuais, tá? Se não me engano, o Shea só pode perder mais 10 jogos. Senão ele perde a elegibilidade. Então a gente tem o Shea podendo perder só mais 10 jogos. A gente tem o Jokic podendo perder mais uns 2 ou 3 só. O Embiid a mesma coisa. O próprio Luka também não pode perder mais muitos jogos. Meu amigo. Vou te falar, cara. A gente tá vivendo um cenário onde um Cade Cunningham MVP é muito real, tá? É muito real. Primeiro pela temporada que ele tem feito. Ontem, inclusive, destruiu o Knicks no Garden. Uma atuação monumental do Cade. Então, as atuações dele o gabaritam a estar na briga pelo MVP. Mas a regra dos 65 jogos pode favorecer o Cade, tá? Porque vamos supor que Shea e Jokic se tornem inelegíveis. A briga fica entre ele, o Embiid e o Luka. E o Jaylen Brown. Pra mim, o Cade tá tendo uma temporada melhor do que esses outros, tá? Pra mim, a disputa entre Cade, Luka e o Embiid é de alto nível, tá? Pra mim, assim, você preferir um ou outro, show de bola. Mas pra mim, existem argumentos pra defender o Cade na frente dos dois. Especialmente o fato dele ser o líder do time de melhor campanha na temporada. Dele ser o rosto de um time que saiu de pior campanha da história há 2 anos atrás para ser líder do leste com a melhor campanha da liga. Esse é um argumento muito forte pro Cade Cunningham. Muito forte, tá?
Então, bicho, cara, esse mundo, ele existe, tá, gente? Esse mundo existe. Um mundo onde Cade Cunningham leva o MVP. A ver, né, quantos jogos mais Shea e Jokic vão perder. Cara. Velho, vou te falar, mano. Nessa off-season, o Careca vai ter que rever essa regra dos 65 jogos, mano. Dentre todas as coisas que ele tem que rever, né? Arbitragem, principalmente. A questão da regra dos 65 jogos tem que ser revista, bicho. Eu concordo que tem que ter um número mínimo de jogos para o cara poder ser votado para times ideais e para os prêmios individuais, tá? Mas 65 jogos é muito, cara. Numa temporada tão longa, tão desgastante, tão cheia de back-to-back, irmão, não dá pra 65 jogos ser a linha de corte. Pra mim, eu já falei aqui, pra mim tem que ser entre 55 e 60. 55 e 60 jogos, pra mim, tem que ser a nota de corte. Entendeu? 65 é muita coisa, bicho. É muita coisa. E eu não tô falando isso antes que venham falar, só tá reclamando agora por conta do Shea poder perder o MVP por conta disso. Não, eu já venho falando dessa regra há muito tempo. Desde que o Embi perdeu o DePoy ano passado por conta do número de jogos, eu venho falando que isso tem que ser revisto, cara. Isso tem que ser revisto, sabe? Com todo respeito ao Evan Mobley e ao Chet, que talvez ganhe o DePoy esse ano se o Embi se tornar inelegível. Mas não existe o Embi terminar sua terceira temporada na NBA sem ter um DePoy. E não porque ele não mereceu o DePoy, porque ele mereceu. Pra mim, o Embi, inclusive, já deveria ter 3 DePoys, tá? No ano de calor, no ano passado e nesse ano, pra mim, ele tinha que ter ganhado uns 3. Tá? Nesse ano, ele ainda pode ganhar. Se ele conseguir manter sua elegibilidade. Mas, assim, não existe o Embi perder mais um DePoy por conta de número de jogos. Com todo respeito ao Cade Cunningham, ao Brown, ao Luka, que seja, quem enfim. Não dá pra um desses caras ganhar o MVP ao invés de Shea e Jokic, que claramente são donos das melhores temporadas da liga. Sabe? Pra mim, a temporada do Shea e do Jokic são as duas melhores temporadas da NBA. São as duas melhores. Sacou? Então, fora outras coisas, fora... O LeBron não vai ser um All-NBA esse ano. O Curry não vai ser All-NBA. O Giannis não vai ser All-NBA. Se Shea, Jokic e o Embi e Luka perderem a elegibilidade, eles também não vão ser All-NBA. Não dá, bicho. Entendeu? Não dá. Tem que mudar essa regra, mano. Tem que mudar. Baixa pra 60, baixa pra 55 jogos, que aí eu acho que é um número ok. 65 é muita coisa. É muita coisa. Mas enfim, vamos falar sobre... Inclusive tem notícias sobre a corrida pro MVP, tá? A ESPN fez mais uma pesquisa com jornalistas e os resultados vão te surpreender. Os 2 primeiros, indiscutíveis, né? Shea e Jokic ainda. Mas o terceiro vai fazer uma galera aí, né? Vai fazer uma galera da pirueta. Você aí... Existe uma chance de você ter um colapso ao ver quem que é o terceiro nessa pesquisa que a ESPN fez para o MVP. Pesquisa feita com 100 jornalistas gabaritados, né? Com gente que entende da parada. Você vai se surpreender. Então fica comigo pra ver isso. E é isso, né, cara? Depois dessa longa introdução, né? Vamos aqui começar. Antes só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. Peraí que tem... Haha! Sucumba! Sucumba! Perdão. Pô, tava me irritando esse pernilongo, gente. O cara tava me cercando, tava me sentindo uma presa. Tava me sentindo um antílope sendo cercado por leões na savana. Pô, brincadeira, o mosquito tava... Porra, sacanagem. Enfim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. Seja bem-vindo ao canal Switch TV BR. E vamos começar, né? Antes... rapidinho, desculpa. Não se esqueça... da nossa parceria com a Centauro, tá? Mamãe Centauro segue firme aí, né? Como parceira do canal. Lá na Centauro você encontra
Tudo relacionado a esporte, tá? Tênis, camisa, meia, boné, enfim, você acha tudo na Centauro, tá? E de todos os esportes possíveis, produtos de basquete, de futebol americano, de vôlei, de jiu-jitsu, de natação, de corrida, você acha tudo, tá? E usando o cupom SWISH10 nas suas compras, você garante um desconto de 10%, cara. Então aproveita, vai na Centauro, bota o cupom SWISH10, que é sucesso, tá bom? Obrigado, Centauro, pela parceria. E vamos logo começar essa bagaça. Vamos começar a falar sobre os jogos de ontem da NBA. Vai! Beleza, pessoal? Deixa eu botar aqui na tela. Peraí. Aqui, ó. Calma, deixa eu voltar. Show! Vamos lá, pessoal. Vamos começar falando sobre Houston Rockets e Charlotte Hornets, né? O bonde do abelhão recebeu o Houston na sua casa. O abelhudo aí, doido para embalar mais uma sequência de vitórias, né? O Hornets que recentemente chegou a engatar uma sequência de 9 vitórias seguidas. Acabou que essa sequência foi interrompida com a derrota para Detroit na segunda-feira passada. Eles voltaram a vencer, venceram Atlanta antes de ir pro All-Star e ontem receberam Houston e quase venceram, tá? Quase venceu, só que no fim o nosso Twitter Man, né? O nosso rei do fake, Kevin Durant, resolveu a brincadeira, né? Com 10 pontos no último quarto, na verdade marcando os 10 últimos pontos do Houston no último quarto, Kevin Durant resolveu a parada, garantiu a vitória de Houston por 105-101. Durant terminou o jogo com 35 pontos, com 14 de 20 nos arremessos. Uma atuação surreal do homem. Ainda meteu 3 tocos, né? Tendo um impacto absurdo nos dois lados da quadra. Ontem foi o 20º jogo de 30 pontos do Durant na temporada, mano. 20º, cara. Cara, é surreal o que o Durant tá jogando. E graças a ele, Houston conseguiu sair com a vitória. Não foi um jogo brilhante de Houston, inclusive. Dá pra contar nos dedos de uma mão os jogos brilhantes que Houston fez. E ontem não foi um deles. O time não conseguiu dominar, não conseguiu ir tão bem nos rebotes como costuma ir, né? Şengün e Aman Thompson muito abaixo, mas na base do talento do Durant, os caras foram lá, saíram com a vitória. Resultado importante para Houston, que chega à sua 34ª vitória na temporada, e Charlotte, mesmo jogando muito bem, acabou sofrendo sua 30ª vitória sua 30ª derrota na temporada, apenas a 15ª jogando em casa. Mas foi um bom jogo, tá? Foi um bom jogo de Charlotte. O que matou Charlotte foi, além do Durant ali no final, foi o segundo quarto, né? Charlotte saiu de um ótimo primeiro quarto para um segundo quarto bem abaixo. E aí, com o Durant destruindo ali no final, não deu pro abelhudo. Quem venceu fácil ontem foi Cleveland, né? Enfrentando o Brooklyn Nets. Cleveland amassou, vitória tranquila, 112-84. Cleveland que ontem teve o seu primeiro vislumbre, né? Do seu time completo, tendo agora o James Harden, né? Ontem Mobley e Dean Wade voltaram e jogaram muito bem, né? Funcionaram super bem ali junto do Harden. Harden e Mitchell, mais um ótimo jogo da dupla. Para além, né, juntamente com os dois, 7 jogadores passaram dos 10 pontos. Então foi uma atuação muito boa do coletivo de Cleveland. Gostei muito ontem de ver o Harden jogando fora da bola. Com a bola, ele foi muito bem. 16 pontos, 9 assistências, gerando o jogo pro Jarrett Allen, gerando o jogo pro Mobley, gerando o jogo pro Mitchell. Foi muito bem com a bola. Mas sem bola eu gostei muito do Harden, cara. Se movimentando, né? Criando espaços, criando corredores ali pro Mobley, pro Donovan Mitchell. Tô gostando, cara. Tô gostando bastante da dinâmica do Harden. Ele que agora teve tempo, né, de treinar com os caras. Ele que nos primeiros 3 jogos ele não treinou direito com os caras.
Agora ele teve tempo de treinar e já deu pra ver um entrosamento muito maior do time. Gostei muito, cara. Gostei muito mesmo, né? Esse núcleo, Mobley, Allen, Mitchell e Harden, cara, me passa coisas boas. E o redor deles é muito qualificado, né? Dean Wade voltando bem de lesão. Você tem Jalen Tyson, que mesmo indo pro banco, né? Voltando pro banco, manteve o ótimo nível. Você tem Keon Ellis, você tem Dennis Schroeder tendo ótimo impacto. Então, cara, esse time do Cavs tá engrenando. Tá engrenando. São 11 vitórias nos últimos 18 jogos, 6 vitórias seguidas. É um time que não sabe o que é perder com o James Harden. São 4 vitórias em 4 jogos com o Harden. O Cleveland tem a melhor campanha da NBA desde a virada do ano, tá? Uma temporada que começou muito mal, com o Cavs horrível. Aos poucos, né, a temporada vai seguindo o caminho que era esperado. Cleveland já tem 35 vitórias e ainda tá longe, né, da liderança, né? O Pistons tá 6 vitórias acima, mas a diferença vai caindo. Por exemplo, hoje, né, Cleveland tá com a mesma campanha do Knicks. Entendeu? Mesma campanha. Né? Coisa que há meses atrás a diferença era bem grande. Né? Então, as coisas estão se encaminhando para Cleveland e o potencial desse time com o Harden e com os desfalques voltando, né, Mobley e Dean Wade, o potencial é muito bom. O potencial é muito grande. Ah, Luiz, mas foi contra o Brooklyn Nets. Beleza. Esses jogos, o Cleveland estava perdendo. O Cleveland não estava conseguindo se impor contra ninguém. Então, pegar um time ruim e amassar é um bom sinal. É o que times bons têm que fazer. E é o que Cleveland fez ontem. Pegou um time ruim e atropelou. Resultadaço, Harden jogando muito bem. E o Cavs, hoje, é o time mais quente da NBA. É o time que está pelando, tá? Não tem a maior sequência de vitórias, a maior sequência de San Antonio, que inclusive venceu ontem de novo. Daqui a pouco eu vou falar sobre a vitória de San Antonio. Mas, desde a virada do ano, repito, é a melhor campanha da NBA. O Cavs está de volta. Chegou pra temporada. Na sequência, a gente teve o Atlanta Hawks vencendo o Philadelphia 76ers por 117-107. Jalen Johnson sendo o grande líder do time. 32 pontos, 10 rebotes e 5 assistências pro Jalen Johnson. Jalen Johnson que só tá atrás do Luka em jogos de pelo menos 30 pontos, 10 rebotes e 5 assistências. Só o Luka tem mais atuações dessas na temporada do que o Jalen Johnson. São 11 jogos de 30 mais pontos na temporada. Velho, jogando muito bem Jalen Johnson. Ontem liderou o Hawks em pontos, rebotes e em assistências. E juntamente de um ótimo jogo defensivo do Dyson Daniels e de uma ótima participação do McCollum, conseguiu garantir a vitória para a Atlanta. A Atlanta encerra sua sequência de derrotas, chega à 27ª, enquanto Filadélfia engata sua terceira derrota seguida, sem Embiid, sem Paul George, que está suspenso, né, por conta da questão do doping. Derrota complicada, né? Caem para o 6º lugar e agora fica muito mais próximo do play-in do que de uma vaga direta. Philadelphia tem que começar a vencer joguinhos aí, tá? Eu sei que o foco principal é chegar com a galera saudável na pós-temporada, tá? Mas ir com vaga direta seria melhor, né? Então, se eu fosse o Sixers, eu começaria a dar uma pequena apertada no Embiid. Do tipo, vamos aumentar um pouco a minutagenzinha aí, né? Pra tentar um top 6, que com certeza é melhor do que ter que encarar um play-in. Enfim. 25 derrotas para Filadélfia, 27 vitórias para Atlanta. Aí a gente teve o duelo do tanque, né? Washington Wizards contra Indiana Pacers, um jogo que foi entre o que não queria ganhar e o que queria perder, né? Esse foi o duelo que a gente teve. E neste duelo do tanque, quem saiu vencedor foi o Pacers. Não, Luiz, o Pacers perdeu o jogo. Sim, mas no jogo de tanque,
ganha quem perde. E no caso, quem perdeu foi o Wizards por ter ganhado o jogo. Ganhou por 112 a 105, fez tudo que podia pra perder. Tudo que podia pra perder. Tirou os melhores jogadores no final. Fez de tudo, né? Eles aplicaram o protocolo Utah Jazz, mas não conseguiu, né, perder. Ainda saiu vencedor porque o Pacers se esforçou ainda mais pra perder, né? Então, assim, é igual eu falei, cara. Esse aqui foi um jogo que deixou o Adam Silver maluco, né? O Adam Silver que tá nessa seara, né, de brigar contra o tanque, ontem ficou maluco. E aí, repito, será que ele vai punir o Wizards do mesmo jeito que ele puniu o Utah Jazz? Porque se ele não punir o Wizards do mesmo jeito que ele puniu o Jazz, que foi uma multa de $500 mil, aí, né, aí são dois pesos, duas medidas, né? Aí vai ficar muito claro que ele tá usando o Jazz de bode expiatório. Sou contra o que o Jazz tá fazendo, tá? Já falei aqui, é muito feio o tanque que o Jazz tá aplicando. Não o tanque em si, tancar, sempre vou falar, o tanque é normal. Mas tem formas e formas de tanque. Meu problema com o tanque do Jazz é ele fazer do jeito que faz. Joga 3 quartos com todo mundo e no quarto período tira os titulares pra entregar o jogo. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso, tá? Pra mim, tinha que punir mesmo o Jazz, mas também tem que punir o Wizards. Se punir um, tem que punir o outro. Entendeu? Inclusive, sobre essa questão do tanque, realmente o Adam Silver tá engajado nisso, cara. Porque ontem saiu a notícia, deixa eu até botar aqui na tela. Ontem saiu a notícia de que o Adam Silver já informou as franquias que ele vai implementar regras anti-tanque temporada que vem, tá? Notícia é do Charania, então assim, é uma fonte 100% confiável. E ele fala que o Adam Silver informou as 30 franquias da NBA que a liga planeja implementar medidas anti-tanking a partir da próxima temporada. E quais medidas seriam essas? Temos aqui a informação. Ó, algumas das medidas que estão sendo consideradas e discutidas. Fica aqui o mérito, né, à página Matchup Brasil, né, que trouxe aqui a tradução. Vamos lá. Segundo o Charania, tá? Essas são medidas que estão sendo discutidas. Não é que tudo isso vai ser implementado, mas é algo que está sendo discutido nesse momento. Primeira medida. Escolhas de primeira rodada podem ser protegidas apenas no top 4 ou a partir da 14ª escolha. A porcentagem de loteria sendo congeladas no prazo final de trocas ou em uma data posterior. Não permitir que uma equipe escolha entre as 4 primeiras em anos consecutivos e ou após 2 temporadas consecutivas entre as 3 últimas campanhas. Isso aqui eu acho bem interessante, tá? Isso aqui eu acho bem interessante. Equipes não podendo escolher entre as 4 primeiras no ano seguinte à chegada às finais de conferência, né? A famosa regra anti-Pacers, né? Claramente isso aqui é uma regra anti-Pacers. E anti-Oklahoma também. É anti-Pacers e anti-OKC essa regra. As probabilidades da loteria definidas com base no desempenho dos últimos 2 anos. Também acho interessante, tá? Loteria estendida para incluir todas as equipes que participarem do play-in. Isso aqui pra mim é a que eu mais gosto, tá? E a outra, probabilidade similar para todas as equipes na loteria. Isso eu também acho bacana. Pra mim, cara, eu já até compartilhei aqui a minha ideia. Inclusive, de nada, tá, Dan Silver? Claramente você roubou a minha ideia, mas tá tudo bem, careca, tamo junto, não vou te processar. Que era exatamente isso. Você pega todas as equipes que não foram pro playoff, né? E aí você pode incluir as equipes que foram pro play-in também e dar a mesma chance na loteria pra elas. Pra mim, cara, assim, não tô falando que isso vai resolver. Eu também não tô me colocando como o mago das ideias, não. Mas eu acho que é uma ideia que vai coibir o tanque. Porque aí qual incentivo os times vão ter pra perder de propósito, sendo que se for pro play-in, vai ter a mesma chance. Entendeu? Eu acho que essas duas aqui, ó, pra mim, essas duas medidas, né, de você incluir os times de play-in na loteria e colocar as mesmas probabilidades pra todas as equipes na loteria, pra mim são duas medidas que eu gosto. Se ele adotar qualquer uma dessas duas, eu acho bem legal.
Tem outras aqui. Essa aqui de poder proteger escolhas só no top 4 ou a partir da 14ª escolha, também acho bacana. Essa aqui de congelar a porcentagem da loteria no prazo de trocas, isso aqui eu não gosto. Não permitir que uma equipe escolha entre as 4 primeiras em anos consecutivos. É interessante, mas eu também não... não. Eu prefiro muito mais dar a mesma chance para os times que ficarem fora do playoff. Entendeu? Faz a regular, faz o play-in. Os times que foram pro play-in, só que não classificaram, junta com os times que não classificou, junta com os outros times que não foram nem pro play-in e dá a mesma chance para eles na loteria. Entendeu? Ah, Luiz, mas aí as equipes vão tancar pra ficar fora da zona de play-in, pra ficar fora do top 10. Pô, vamos lá. É muito melhor um tanque onde as equipes lutam pra ficar fora só do top 10 do que um tanque onde as equipes lutam pra ficar fora, pra ficar entre 14 e 15 na conferência. Você entende? Hoje, as equipes tancam pra ficar com a 14ª ou a 15ª posição na conferência. Se você conseguir fazer as equipes mudarem o objetivo do tanque pra ficar só abaixo do 10º lugar, você já aumenta muito a competitividade da liga. Aumenta muito, entendeu? Então, é uma possibilidade, entendeu? É uma possibilidade. Se os donos vão aprovar isso aqui, eu não sei. O Mark Cuban, que tá tentando comprar o Dallas Mavericks de novo, né? Ele que era dono do Dallas e vendeu. Inclusive, a teoria é que ele quer comprar o Dallas de volta só pra impedir, né, que eles troquem o Cooper Flag, porque eles trocaram o Luka Doncic depois dele ter vendido o time. Ele viu que fizeram merda, ele tá querendo comprar de novo, pra evitar que façam merda de novo, né? Essa é a teoria. Mas o Mark Cuban, ele já deu declarações sendo totalmente contrário a essas regras anti-tanque. Pra ele, o tanque tem que existir e é isso aí. Mas aí é o cabo de guerra, entendeu? É um cabo de guerra que o Adam Silver vai fazer de tudo pra ganhar. Porque o Adam Silver, ele não quer mais tanque. Não quer mais. Esse e fazer o All-Star ser interessante são os objetivos de vida do Adam Silver. Ele não vai conseguir morrer sem fazer os times pararem de tancar. Ele já aparentemente resolveu a questão do All-Star. O All-Star já ficou maneiro de novo. Já ficou legal. Agora ele quer resolver a questão do tanque. E ele não vai medir esforço. Então, curioso pra ver o que vai ser nessa off-season. Curioso pra ver quais que vão ser essas medidas que ele vai adotar. Vamos ver. Vamos ver. Mas igual eu falei, cara. O tanque existir, pra mim não é um problema. Eu entendo que pra liga pode ser um problema, porque a partir do momento que você tem times perdendo de forma intencional, cara, você tá ferindo a premissa do esporte, que é competir, que é tentar ganhar. Mas, cara, entendeu? Tipo, é uma parada que existe há tanto tempo que eu não sei se o Adam Silver deveria dedicar tanto tempo assim pra resolver isso. Tem tantos outros problemas pra ele resolver na NBA, né? Enfim, eu acho legal a ideia de dar a mesma porcentagem de chance pra todos os times que ficarem fora dos playoffs. Eu acho legal essa ideia. Mas se os donos reclamarem tanto, velho, faz igual a NFL, tá ligado? Faz igual a NFL. O pior time tem a melhor campanha, tem a melhor escolha e foda-se. Foda-se, aceita que o tanque vai existir e segue a vida, entendeu? Eu falo, cara, tem tantas outras coisas pra ele focar pra melhorar a liga, entendeu? Mas enfim, ele tá focado nessa porra e ele não vai descansar até o tanque ser abolido. Vamos ver se ele vai conseguir, né? Porque é importante lembrar que todas as decisões da liga tem que passar pelos donos. Então, se os donos não quiserem, não vai rolar. Vamos ver qual que vai ser o meio termo, né, que o Careca vai achar, né, juntamente com os donos. Mas que ele vai tentar parar com o tanque, ele vai. Isso é fato. Fato, né? Mas ontem, Wizards e Pacers cagaram pro Careca
e, né, fizeram de tudo pra perder e no fim o Pacers conseguiu o que queria. Saiu com a derrota, 41ª derrota do Pacers na temporada, e o Wizards saiu com a sua indesejada 15ª vitória. Cara, o cestinha do Wizards foi o Anthony Gill, né, bicho? Oh, inacreditável. Inacreditável. Enfim, falando de times que não estão tancando, vamos falar sobre o jogo que a gente teve entre Pistons e Knicks, né? Esse que era o jogo mais aguardado de ontem, né? Duelo aí entre os líderes do leste, lá no Madison Square Garden. O Pistons que vinha de 2 vitórias acachapantes contra o Knicks, né? Dominando o Knicks na temporada. Foi enfrentar o Knicks ontem fora de casa, o Pistons bem desfalcado, né? Sem seu garrafão principal. Lembrando que Stewart e Jalen Duren ainda estão suspensos por conta daquela confusão no jogo contra a Charlotte. Ontem eu acho que foi o último jogo de suspensão do Jalen Duren, né? Acho que ontem foi o último jogo, ele deve voltar já no próximo. Então, assim, era um jogo difícil pro Pistons, cara. Fora de casa, desfalcado, pegando o Knicks completo, né? Só que a real é que o Pistons se sentiu muito à vontade, né? Mesmo em desvantagem, Pistons passou-lhe o carro, né? Meteu um 126-111, dominou o jogo do começo ao fim. Na verdade, não do começo ao fim, porque o começo do jogo do Knicks foi melhor. Os primeiros 5 minutos ali do Knicks foram melhores do que o do Pistons. Mas depois dali, cara, Pistons tomou conta do jogo. Cade Cunningham, cara, masterclass do Cade Cunningham. 42 pontos, 8 rebotes, 13 assistências. Matou 5 bolas de 3. Cara, que jogo do Cade Cunningham. E que jogo do Pistons, né, cara? Tipo, o Pistons massacrou o Knicks. Né, o garrafão improvisado do Pistons ali com o Paul Reed engoliu o garrafão do Knicks, cara. Os Mitchell Robinson não conseguiram fazer nada. O único que fez alguma coisa pelo Knicks foi o Jalen Brunson. Que foi uma ilha ontem. Uma ilha. Sozinho. De resto, cara, o Towns, jogo patético. E o entorno ali também. Anunoby fez um jogo horroroso. Mikal Bridges fez um jogo horroroso. E o Pistons destruiu, cara. Cade Cunningham foi o grande expoente do time, foi o grande líder do time. Mas Paul Reed fez um grande jogo. O Jenkins fez um ótimo jogo vindo do banco. O Tobias fez um bom jogo. Duncan Robinson fez um bom jogo. Caris LeVert veio muito bem do banco. Jogaço, cara. Jogaço de Detroit, que chegou à sua 41ª vitória na temporada. Segue com a melhor campanha da NBA, tá? E estende, né, a sua paternidade pra cima do Knicks, né? Ontem chegou a sua 3ª vitória contra o Knicks na temporada, tá? E as 3 vitórias foram por uma diferença média de 28 pontos, cara. Não é que o Pistons só ganhou do Knicks nos 3 jogos. O Pistons humilhou o Knicks. Humilhou. Eu falei ontem no vídeo e repito. O Pistons está pro Knicks, assim como o Spurs está pro OKC. Não tem como o Knicks ganhar. Não tem como. Vai pegar o Pistons, vai tomar taca. Porque além do Pistons ser melhor time, o Pistons joga contra o Knicks com o poder do ódio, né? Você vê que a intensidade, a vontade dos jogadores do Pistons quando enfrentam o Knicks é muito maior, entendeu? Inclusive ontem, puta jogo pau mole do Knicks, né? Enquanto o Pistons estava ali dando a vida em cada posse, se matando por cada bola, cara, o Knicks numa palmolência. E aí o resultado não poderia ser diferente, cara. Atropelo do Pistons, Cade Cunningham com a sua melhor atuação na temporada, tá? Na minha opinião foi o melhor jogo do Cade na temporada. E um jogo que, cara, coloca o Cade Cunningham de vez na conversa para MVP, tá? Eu sei que muita gente tem resistência a colocar o Cade para MVP porque acha que não, mas o Shea, o Jokic, o Luka, o Embi estão muito à frente do Cade, não tem como colocar na mesma conversa. Galera, tem como sim, tá? Eu ainda coloco o Shea e Jokic na frente, tá? Eu ainda acho que as temporadas do Shea e do Jokic são melhores do que a do Cade. Mas, irmão, Jaylen Brown, o Wembanyama, a própria temporada do Luka,
pra mim, a temporada do Cade não deve em nada pra temporada de nenhum desses outros, tá? Inclusive, pegando aqui o gancho, a ESPN, que no começo da temporada já havia soltado uma pesquisa com 100 jornalistas, onde eles foram perguntados quem seria o MVP na visão deles. Ontem, a ESPN, hoje na verdade, a ESPN soltou mais uma edição dessa mesma pesquisa. E sabe quem apareceu em terceiro, atrás de Shai e Jokic? Sim, Cade Cunningham. Exatamente. Cade Cunningham foi o terceiro nessa pesquisa, né? Que, né, tinha ali os critérios, né? O primeiro lugar, voto de primeiro lugar valia tantos pontos, de segundo tantos pontos, de terceiro tantos pontos, né? De quarto e de quinto também. O Shai foi disparado o que mais recebeu votos para primeiro lugar, foram 78 votos para primeiro lugar, né? Tanto que ele liderou com 930 pontos, tá? Unânime o Shai aqui. O Jokic foi o segundo com mais votos para primeiro, 18. O Jokic terminou em segundo com 730 pontos totais. E o Cade recebeu um voto para primeiro lugar, 9 para segundo, 38 para terceiro. E terminou na frente do Embi como o terceiro na pesquisa com 382 pontos. O Embi recebeu 3 votos para primeiro lugar, mas recebeu bem menos para terceiro, menos para segundo, menos para quarto, né? E aí ficou atrás do Cade. E o Luka ficou só em quarto, ficou só em quinto, o Luka, tá? Não recebeu nenhum voto para primeiro lugar, nenhum. Só 2 para segundo e ficou em quinto aqui com 177. O Jaylen Brown ficou em sexto com 87 pontos, nenhum voto para primeiro, nenhum voto para segundo. Então, assim, você pode achar que a temporada do Luka ou a do Embi é melhor do que a do Cade. Você pode achar, é justo pra caralho, tá? É uma opinião justa. Mas a NBA e jornalistas especializados já estão tendo uma visão diferente, tá? E eu acho que o jogo de ontem contra o Knicks no Madison Square Garden, com ele fazendo o que ele fez, elevou o patamar do Cade nessa discussão para MVP, tá? Para mim ele já tava nessa conversa, mas ontem eu acho que ele fincou o pé, entendeu? Ele fincou o pé de vez nessa conversa para MVP. E deixa só eu desligar meu alarme ali, que começou a tocar essa merda. Ai, tamo de volta. Ele fincou o pé, cara. Ele fincou o pé e, assim como o Pistons ontem, fincou o pé de vez na conversa pra título, tá? Eu acho que depois de ontem, não tem como mais não colocar o Pistons como candidato legítimo ao título. Não tem como mais, entendeu? Então, assim, jogo um turning point pro Pistons ontem, tá? Um turning point pro Pistons ontem. Jogo importantíssimo, vitória gigante. E tem que respeitar esse time do Pistons, tá? Tem que respeitar muito esse time do Pistons. E tem que respeitar demais o senhor Cade Cunningham, que é, mano, jogadorzaço de bola. Cara. Baita jogador, o senhor Cade Cunningham. Na sequência, tivemos o Raptors vencendo o Chicago Bulls. Sofreu, tá? Mas conseguiu sair com a vitória, 110-101. Brandon Ingram sendo destaque, 31 pontos, 8 rebotes, 6 assistências para ele, sendo importantíssimo ali no final do jogo. Brandon Ingram que ontem chegou ao seu 8º jogo de 30 pontos na temporada, né? Discutivelmente, melhor temporada do Ingram na carreira, viu? Filho, temporada muito boa do Brandon Ingram e uma ótima temporada do Toronto Raptors. 5 vitórias nos últimos 7 jogos. 33 vitórias na temporada. Filhão. Eu que não acreditava muito nesse Raptors, estou rendido a Rajakovic e companhia.
O time é de fato muito bom. Nesse leste, cara, tá sendo um dos melhores e vitóriasaça, né? Claro, foi um jogo bonito, foi uma vitória dominante? Não, não foi. Mas bons times também vencem quando não jogam bem. Tá? E o Toronto, mesmo não jogando bem, saiu vencedor. 33 vitórias na temporada. E o nosso Bullzão, mais uma derrota, 32 derrotas na temporada. Por falar em time quente, San Antonio Spurs, né, cara? Enfrentando o Phoenix Suns, né? Lá em Austin. O Spurs venceu bem. 121-94, vitória dominante de San Antonio. O Wembanyama, de novo, né? Mesmo com poucos minutos, destroçou, né? O Phoenix Suns. Em 25 minutos foram 17 pontos, 11 rebotes, 4 assistências com 5 tocos, tá? Dominante o Wembanyama. Stephen Castle também fez um excelente jogo de 20 pontos em 21 minutos. Jogou muito bem. Ao todo, San Antonio teve 4 jogadores passando dos 15 pontos. Então, assim, uma atuação coletiva excelente de San Antonio, que saiu com a sua 7ª vitória seguida, a maior sequência de vitórias ativas, né? Sequência de vitórias ativa na temporada. 39 vitórias na temporada até aqui. San Antonio diminui ainda mais a diferença para o OKC. A diferença agora são de apenas 2 jogos e meio para o OKC. Lembrando que San Antonio tem a vantagem do confronto direto, tá? Então, se San Antonio empatar a campanha do OKC, fica na frente pelo confronto direto. É um ponto muito importante. E além de diminuir 2 jogos e meio, San Antonio abre ainda mais para o terceiro colocado, que hoje é o Houston, né? Então, cara, vitória importantíssima, sequência de vitórias incrível aí de San Antonio, jogando muito bem. E, cara, jogando muito, cara. 20 vitórias jogando em casa, 19 vitórias contra times acima de 50% de aproveitamento na temporada, tá? Cara, grande time San Antonio. E Phoenix, cara, derrota complicada, né? Perder pra San Antonio não é um problema, tá? Mas assim, ser amassado e ter ainda, né, o Devin Booker saindo do jogo com 9 minutos, com certeza foi uma noite bem complicada pro torcedor de Phoenix. Ontem que o time finalmente estava saudável, de Jalen Green jogando como titular pela primeira vez e tal, vem essa derrota e vem essa notícia péssima do Devin Booker. Torcer para não ser nada demais. Devin Booker que vem sofrendo muito com lesões na temporada. Ontem foi problema no quadril. Vamos ver quanto tempo ele vai ficar fora, se ele vai ficar fora. Mas é frustrante, cara, porque é um Phoenix que vem jogando muito bem, só que não consegue ficar saudável, cara. Não consegue ficar saudável, mano. Impressionante, bicho. Impressionante. Enfim. 24ª derrota de Phoenix. 39ª vitória do Phoenix Suns. Do San Antonio. 7ª vitória seguida. Pera aí. Meu Deus do céu. O que eu fiz aqui? Calma que eu abri um anúncio. Calma que eu abri um anúncio aqui do nada. Meu Deus do céu. Ai, meus amigos. Ó, vamos lá, gente. Pra encerrar, porque o programa já tá, né, bem mais longo do que deveria. Boston Celtics atropelou o Golden State, 121-110, né? O placar não foi tão elástico, né? Mas pra quem viu o jogo, sabe que foi um atropelo do Celtics. O Warriors ali no final deu aquele, né? Meteu aquele fake comeback, né? Com o Gui Santos, inclusive, indo muito bem ali no segundo tempo. Gui Santos que terminou com 17 pontos, 5 bolas de 3. Mais um jogaço do Gui. Segundo maior pontuador do Warriors na partida. Marcou 15 pontos em 6 dos últimos 8 jogos. Gui jogando muita bola. Jogou muita bola. Mas o que o Warriors fez no segundo tempo foi a famosa caloria vazia, né? Era um jogo perdido, que o Warriors mostrou ali uma raça, mas era um jogo perdido, né? O Celtics trucidou o Golden State no primeiro tempo e no segundo tempo só administrou. Jaylen Brown, jogaço, triple-double de 23 pontos, 15 rebotes e 13 assistências. Terceiro triple-double
do Jaylen Brown na temporada, tá? Ele que até essa temporada tinha 3 triple-doubles na carreira, tá? Só nessa temporada ele já tem 3. Assim, uma temporada incrível do Jaylen Brown. Ele se tornou ontem o primeiro jogador da história do Celtics desde de Larry Bird a meter 20 mais pontos, 15 mais rebotes e 13 mais assistências em um jogo, tá? Stats line absurda do Jaylen Brown, nível de dominância incrível, assim. Senhor do jogo, parecia adulto contra criança o Jaylen Brown, tá? E dá pra estender esse comentário a todo o time do Celtics, né, cara? O Celtics ontem jogou como um macho alfa, né? Ontem o Celtics foi total senhor do jogo. Total senhor do jogo. Todo mundo jogando bem. Todos os jogadores que pisaram em quadra pelo Celtics pontuaram, cara. Todos pontuaram. Isso é Boston Celtics. Isso é Mazzulla Ball. O Mazzulla Ball, bicho, ele é encantador, irmão. Ele é encantador. Pra mim, um dos 3 melhores trabalhos na temporada. Pra mim, ele, o Bickerstaff e o Jordan Wood são os 3 melhores trabalhos que a gente tem na temporada. São os 3 favoritos a Coach of the Year. Meu voto seria no Jordan Wood ainda. Mas eu não duvido do Mazzulla papar esse Coach of the Year não, tá? Porque fazer o que ele tá fazendo com esses Celtics, sem Jason Tatum, perdendo Porzingis, perdendo o Drew Holiday, cara, é digno de muitos elogios, tá? Muitos elogios. São 36 vitórias na temporada, irmão. 2º lugar na conferência. Esse Celtics é muito bom. É muito bom. E ontem o Golden State não teve a mínima chance, né? Igual eu falei, esboçou um fake comeback no segundo tempo, mas não ia ter como... A diferença era muito grande. Draymond Green ontem, atuação horrorosa do Draymond Green. Tá? Ele e o Podziemski ontem, pelo amor de Deus. Mas o Draymond Green conseguiu ser pior que o Podziemski, cara. Ou 0 de 7 no field goal, 0 de 5 pra 3 pontos, mano. Draymond Green com plus-minus de menos 28, bicho. Cara, coisa horrorosa o Draymond Green. Atuação pavorosa. E o Golden State não teve a mínima chance, atropelado pelo Mazzulla Ball. Quem também foi atropelado foi o Kingaço, né? O Kingaço que abraçou de vez o tanque, né? Ontem também não esboçou a mínima resistência contra o Orlando Magic. Vitória tranquilinha, 131-94. Paulo Banchero com 30 pontos, 5 rebotes, 6 assistências e 5 bolas de 3. Foi o grande destaque do Magic, mas foi um jogo bom de todo o time, né? O Magic ontem passeou em quadra. 27 bolas de 3 convertidas pelo Magic, o que é muito acima da média desse time de Orlando, que diz muito sobre o quão ruim é o Sacramento Kings, né? Orlando chega à sua 4ª vitória nos últimos 5 jogos e a 29ª na temporada, né? Orlando que segue sem Franz Wagner por tempo determinado. Vai precisar de mais noites como a de ontem para, né, se manter bem e para tentar, né, subir nessa Conferência Leste. Já o Kings é o tanque descarado, né? Ontem chegou a sua 15ª derrota seguida, a pior marca da história da franquia. E a tendência é só piorar. A tendência é só piorar, velho. Que desastre é o Sacramento Kings, né, mano? Que desastre. E aí, fechando a rodada, a gente teve um jogaço entre Clippers e Denver. Jogaço, tá? Jogaço. Né? Denver, mesmo com o Jokic e Jamal Murray, não conseguiu vencer o Los Angeles Clippers, que teve um Mathurin entregando um dos seus melhores jogos da carreira. Né? Ontem o Mathurin estreou em Los Angeles, foi o primeiro jogo dele lá no Intuit Dome, e ele meteu simplesmente 38 pontos. Acabou com o jogo Mathurin. Tá? O coletivo do Clippers foi excelente. Tá? O time em si, muito guerreiro, muita luta. Tá? Entrega defensiva incrível. Kawhi Leonard aparecendo no segundo tempo. Não tanto quanto ele vem aparecendo. Ontem foi talvez o pior jogo do Kawhi desde dezembro. Dá pra dizer isso. Mas teve uma importância. Coletivo bem, mas o Mathurin foi o cara. Jogou pra caralho o Mathurin. Ele que chegou na troca do Zubat, né? Jogou muito bem. E o Clippers, cara, na raça, na unha,
saiu vencedor, chegando à sua 27ª vitória na temporada. O Clippers, que se vencer hoje o Lakers no clássico, pode voltar a ter 50% de aproveitamento depois de muito tempo, tá? Depois de começar 6-21, se não me engano, voltar aos 50% de aproveitamento, mano, vai ser algo incrível. Isso pode acontecer nessa noite, tá? Inclusive, vai ter cobertura desse jogo aqui no canal, então fica ligado que vai ter vídeo na madruga sobre a Batalha de LA. E, cara, que vitória, mano. Que vitória gigante. E que pipocada do nosso Jamal Murray, hein? Vamos lá. Pô, jogaço, o Clippers jogou pra caralho, mas, irmão, o que o Jokic e especialmente o Jamal Murray foram ruins ontem é brincadeira, cara. Brincadeira. Vou te falar, cara. Eu não consigo me lembrar de um jogo tão ruim da dupla igual o de ontem. Né? Claro que teve noites onde o Jokic não foi bem, noites onde o Murray não foi bem, mas os dois juntos no mesmo jogo irem tão mal como ontem, cara, não consigo me lembrar, bicho. Torcedor de Denver pode até falar aqui nos comentários, mas eu não me lembro, mano. Jogo horrível dos dois. E o Jamal Murray no final, brincadeira, né? De novo, né? Ele conseguiu 3 lances livres que poderiam forçar o empate. Isso já havia acontecido num jogo contra Atlanta, talvez. Não me lembro ao certo o adversário, mas acho que era Atlanta. E assim como aconteceu naquele jogo, ele desperdiçou o decisivo. Né? Ele cavou a falta no final, 3 lances livres, acertou os 2 primeiros e no último acabou errando e a derrota veio para Denver. Denver sofrendo sua 21ª derrota. E, cara, jogo horrível dos dois. Realmente foi um jogo bem ruim. Dá pra você olhar o copo meio cheio, porque mesmo com os dois jogando, entregando talvez a pior atuação da dupla em anos, o jogo ainda foi de apenas 1 ponto. Denver ainda teve a chance de ganhar o jogo. Então você pode olhar o copo meio cheio assim. Mas, cara, atuação muito fraca. E vamos falar real aqui sobre o Jokic. Tá entregando números e tal, mas desde que ele voltou de lesão, ele ainda não entregou nenhum jogo nível Jokic pré-lesão, tá? E o Denver piorou depois que o Jokic voltou. Obviamente, gente, eu tô falando que o Jokic piorou o time do Denver, não é isso. Mas campanha, os resultados são ruins desde a volta do Jokic. Então é algo a começar a se atentar, né? Tem que começar a se atentar o nosso querido Denver Nuggets. E o Clippers, cara, que fase incrível, que vitória gigante, baita atuação do Metron, que foi sucateado em Indiana e tá agora buscando sua redenção no Clipão da Massa, tá? Galera, é isso, viu? É isso que temos pra hoje. Obrigado a todos pela audiência nessa sexta-feira. Espero que tenham gostado do programa. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. Nos vemos mais tarde, né? Com mais vídeos. E obrigado, tá? Obrigado, valeu, um abraço, fiquem bem. Bom final de semana a todos. Juízo e até mais tarde. Tchau, galera. Valeu!